Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisco for Dev. Iniciamos o programa de hoje com um sentimento de gratidão, com uma notícia boa. Gostaria de compartilhar com vocês que nesse mês de agosto, o grupo TecnoSpeed foi mais uma vez reconhecido e está entre as 50 melhores empresas para se trabalhar na América Latina, segundo o ranking do Great Place to Work. Incrível, né? Mas as novidades não param por aí. O Fisco for Dev de hoje traz um assunto que está super em alta. Vamos mergulhar em um tema que está no topo das preocupações de todos: a reforma tributária e as notas técnicas publicadas recentemente para os documentos fiscais eletrônicos. Então, preparem-se porque hoje vamos falar sobre as principais mudanças trazidas pela aprovação da Emenda Constitucional 132 de 2023, que introduz um novo sistema de tributos baseados no IVA dual, além das notas técnicas já publicadas, que vão impactar diretamente os documentos fiscais eletrônicos. Vamos entender os próximos passos, o período de transição e como tudo isso será implementado. E para nos ajudar a navegar por todas essas mudanças e entender como elas afetarão o desenvolvimento de software e a gestão fiscal, temos aqui um time de especialistas incríveis. Tenho o prazer de contar com a presença da Léa Lucente, PO do Plug DFE, focada nos documentos fiscais ligados à indústria, transporte e varejo. Seja bem-vinda, Léa. Obrigada, Dani. É sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho aí das novidades. Também conosco está Érica Augusto, PO do Plug DFE, especialista na NFSE. Seja bem-vinda, Érica. Olá, pessoal. Olá, Dev. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada aí pela oportunidade. Vai ser um prazer compartilhar essas questões aí, essas atualizações com vocês. E por último, mas certamente não menos importante, Gabriela Pesetti, analista tributária da Decision, vai nos ajudar a decifrar os detalhes dessa nova legislação. Seja bem-vinda, Gabi. Oi, obrigada. Tudo bom, meninas? Tudo bom, Denis? Isso, tudo certo. Adorei elas, Léa. Elas já estão entrando ali no clima com o Dev, né? Sim. Primeira vez que a Gabi e a Érica estão participando e já estão dando um oi pro Dev. Que bacana. Bom, sem mais delongas, vamos para o que importa, porque assunto hoje é o que não vai faltar, né? Depois de 30 anos de muitas discussões e muitas esperas, nós temos a reforma tributária aprovada para o país, né? Para o Brasil. Lógico que nós ainda temos alguns PLPs em discussões, mas a tão sonhada e aguardada reforma tributária está aí. E agora nós temos também novidades para os documentos fiscais eletrônicos com a reforma tributária. Não é aquela reforma que o brasileiro tanto aguardava, né? A redução na carga tributária, mas é a simplificação do modelo atual tributário do país. Não é isso, Gabi? Isso mesmo, Dani. Então, a reforma tributária ela entrou em vigor a partir da aprovação da Emenda Constitucional 132 no final de dezembro de 2023. A reforma tributária ela trouxe a unificação e simplificação de 5 tributos atuais que nós conhecemos: ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Então, esse novo sistema ele é baseado no modelo de IVA dual, onde teremos 2 novos tributos: o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Além disso, temos também um novo tributo, Imposto Seletivo, conhecido como Imposto do Pecado. Ele é voltado para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O processo de transição para essas novas regras ele vai ser gradual e levará no mínimo 10 anos, conforme previsto no cronograma da emenda, certo? Então, assim, o período de transição será o mais desafiador para os contribuintes, pois ambos os sistemas tributários, o antigo e o novo, eles serão apurados e informados nos documentos fiscais simultaneamente.
Então, nós vamos ter os tributos já conhecidos e os novos trabalhando junto ao mesmo tempo. Isso vai acontecer a partir de janeiro de 2026. Eles deram o nome de ano teste. Para o IBS e o CBS, eles entram dentro dos documentos, começa a apuração, então, com alíquotas mínimas. Assim, as notas técnicas já foram publicadas no início de agosto, atualizando os requisitos para sistemas responsáveis por emissão dos documentos fiscais eletrônicos, visando acomodar esses tributos. É isso mesmo. Eu me recordo que assim que a emenda constitucional, foi aprovada, o pessoal da consultoria técnica começou a me procurar. Não sei se procurou você também, Leia, questionando, né? Temos a reforma, o que a gente precisa atualizar nos documentos fiscais eletrônicos? E nem a gente sabia na hora, né? O que a gente ia ter que fazer com a reforma. Eu acho que nem eles direito, né? Nós estamos vendo aí que temos as primeiras notas técnicas publicadas, igual a Gabi mencionou, só que é uma primeira versão. Eu já começo falando assim, de cara mesmo. É uma primeira versão. Nós temos aí, como a Gabi falou, 10 anos de transição, tá estimado esse prazo. A gente sabe que, como ela falou também, não vai ser fácil para o contribuinte, como também não vai ser fácil para o desenvolvedor e para a software house também. Porque os impostos vão estar entrando ali de forma gradativa, né, as novas tributações, vai ter esse período de convivência, como a Gabi falou, e eu tenho a impressão de que ao longo desses 10 anos, que podem, né, aumentar um pouquinho mais ali também, muitas coisas ainda serão definidas durante esse período, né? Então, eu brinco assim, quem conseguir se aposentar agora é a melhor hora, né? Quem tá nessa área, que a gente sabe que vai ser, assim, anos intensos. Muito aprendizado, né, Dani? Sim. Vai ser, assim, bastante coisa que a gente vai estar trabalhando e eu acredito que a gente vai estar descobrindo também, né? Então, vamos lá. Temos 2 notas técnicas publicadas, a 2024-001, trazendo os impostos IBS e CBS para... Essa é uma nota técnica conjunta, tá, pessoal? Então, ela está vindo para atender as mudanças do CTE, modelo 57, CTE-OS, modelo 67, BPE, que é o bilhete de passagem eletrônico, modelo 63, a NF3E, e também a NFCOM, né, que é o modelo 62, que é o último documento fiscal eletrônico criado. E temos também a nota técnica 2024-001, aí ela está trazendo as alterações para a NFE e a NFCE. E a diferença, já vou falar aqui uma das diferenças, né, que não é só essa, mas assim, uma das diferenças entre a nota técnica 001 para 002 é que a 002 vai estar atendendo a NFE e NFCE com os impostos IBS, CBS e o imposto seletivo, né? Lea, elas têm, essas 2 notas técnicas têm mudanças em comum. Correto, Dani. Né? Ela trouxe ali na primeira nota, né, da DFE, as informações ali da estrutura, né? Então, o arquivo de esquema, como que vai ficar os documentos, né? Então, através desse arquivo, né, temos a definição da estrutura e os campos que vão ser informados, né? A fim de registrar as informações de tributação do IBS e o CBS, né? Como você comentou. Então, cada documento vai ter alteração no seu pacote de esquema, incluindo aí essas informações do DFE tipos básicos, né? E temos também as informações ali do novos tipos de CST, né? E também o código de classificação tributária, que a gente fala de
TRIB, né? Mas são várias pronúncias aí, né? Mas é um novo tipo, esse campo. Ele foi inspirado já nas notas fiscais da NF3E e a NFCOM, que já possui essa informação ali de classificação. E ela visa ali uma evolução mesmo, né, dos nossos documentos e a conformidade. Então, é a padronização, né, para não ficar ali um documento tendo uma informação, outro justamente porque como vai unificar, né, essas informações ali de impostos estaduais, municipais e federais, então precisa ter ali uma classificação que coincida ali com todos os impostos também, né? E eu quero trazer uma polêmica para a mesa agora. Desculpa ter te cortado, Leia. Perdão, mas eu vou trazer uma polêmica para a mesa agora. Temos rumores de que o CFOP... Ou não, né? Os CFOP serão extintos. Sim, Dani. Baseados nesses novos CSTs e no C-Class TRIB. Sim, porque como vai unificar, lá a gente tratava bastante ali a questão do ICMS, né, para distinguir, e agora a gente vai precisar ter, né, essa nova classificação justamente para entender como que vai ser esse rateio, vamos dizer, né, dos impostos ali, né. Ô, Gabi, eu cortei você de novo, perdão. Então, vamos lá. Gabi, e aí? O que você tem para nos dizer a respeito dessa possível eliminação de CFOPs? Então, né, pessoal, a CFOP é uma tabela que ela foi criada visando as regras de ICMS. Como nós estamos retirando durante esse período o ICMS, eles criaram uma nova tabela com códigos que são mais adequados para o IBS e CBS. Então, um dos motivos, né, dessa substituição seria esse, porque não faz mais sentido utilizar a tabela de CFOPs. Érica, sua vez agora. Vamos pensar ali dentro de um ERP. Desenvolvedor. Todas as regras fiscais, a maioria das regras fiscais, elas começam pelo CFOP. O que você, assim, qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão a respeito da eliminação dos CFOPs? É isso mesmo, Dani. Porque se a gente tem a base ali do CFOP num sistema, provavelmente as outras validações vão estar em cima do CFOP. Ou seja, tem muita mudança por aí. Tanto das atualizações, né, dos ERPs, né, dos sistemas, para os clientes que utilizam. Então, se em algum momento tem isso amarrado ao CFOP, grandes mudanças vêm porque a gente vai ter que adequar, né? O ERP vai ter que adequar, né? O desenvolvedor ele vai ter que adequar o sistema ali para conseguir estar apto e até mesmo às vezes ter uma tabela ali, como eles vão disponibilizar, né? A tabela dos novos códigos ali. Eles vão ter que ter isso como base para conseguir atualizar o sistema, substituir, né? Então, se fosse só para tirar, seria fácil, né? Mas a gente vai ter que substituir, criar novas validações, né? Então, esse é um dos pontos que o desenvolvedor vai ter que ficar atento, né? Porque se ele utiliza um sistema que faz a emissão ali para ele, né? Isso facilita. Mas, de qualquer forma, no arquivo de integração dele, ele tem que passar informações ali para conseguir autorizar aquela nota, né? Para não dar uma rejeição, para não dar um erro, né? E agora, principalmente a partir de agora aí, né? A partir dos novos prazos que a gente tem ali, ele vai ter que ficar atento a isso, ajustar ali no sistema, né? Para conseguir adaptar essas novas informações que ele vai ter que passar. Então, tem bastante trabalho. Aí agora, assim, vou fazer um comentário, né? Que as notas técnicas nem só vivem de novos grupos e campos, né? Elas estão trazendo aí também novas classificações que vão impactar na parte de emissão dos documentos fiscais eletrônicos, literalmente, porque eu ainda não consigo visualizar um ERP com as regras fiscais sem o CFOP. Às vezes, assim, eu falo não só visualizar o ERP, mas também a parte ali de explicar para o usuário final. O usuário que vai estar ali emitindo a nota, porque a gente usa tanto a natureza de operação. Pega lá aquela regra do CFOP tal. Esquece. Não vai ser mais, o CFOP não vai ser mais um ponto de referência, né? Para as regras fiscais. Então, nem só de novos grupos e campos e regras de validação
vivem as notas técnicas. E um ponto de atenção que esses sistemas vão precisar ter é o período de convivência, né? Porque não vai... virou ali a reforma tributária, eu vou parar de informar. Pelo contrário, a gente vai ter que informar ambos os impostos, né? Então, precisa ter esse controle também, né? Exatamente. É trabalho. Para os próximos 10 anos, assim, vai ter muita mão na massa. Não é pouca coisa, não. Mas e aí? Fora essa ótima notícia que a gente... dessa polêmica aqui que nós passamos agora a respeito do C-Class Trib e do CST, o que mais temos para os documentos fiscais eletrônicos? Agora vamos aos impostos, né? A parte boa. Tão esperados impostos. Então, foi criado os grupos de informação de tributação IBS e CBS ali. Nesses grupos, eles são tratados código de situação, classificação, como a gente comentou. Aí vem as bases de cálculo, a alíquota, né, do IBS por estado ou município. Tem os subgrupos ali específicos para tratar a parte do crédito presumido, deferimento, alíquota reduzida, desoneração. Tem muita informação ali, né, que precisa ser informada nesse novo imposto, né? E também ali a parte do grupo totalizador ali também veio para esses impostos, né? Então vão ser específicos também, né? Como a gente já tem nos outros impostos, vai também ser informado ali o totalizador, né? Do IBS e CBS. E o total geral também, né? Apuração geral, que essa tag ali, ela irá somar o valor do documento fiscal eletrônico com ICMS e o valor total também do IBS, né, e da CBS. E foi criado vários grupos ali de validação para esses impostos, né? Não tem como sair um campo novo sem uma regra de validação nova, né? Eles andam juntos ali, né? Toda tag nova tem uma regra nova. E com certeza ainda vem muita mudança por aí, mais regras de validação. Tem muita coisa que ainda não está claro, então estão estudando. Claramente eles publicaram já para que as empresas acendam o alerta ali, né? Tipo, o que precisa? Não está atendendo, está faltando isso. Então, para que eles vão estudando e refinando, né, esses pontos aí. Isso mesmo. Bom, algo diferente entre a 001 para a 002 são duas novas finalidades de emissão da NFE, modelo 55, que é a nota de crédito. Essa finalidade, pessoal, ela está lá na tag FIN-NFE, tá? Então, a nota de crédito e a nota de débito, né? Hoje nós temos lá a emissão da nota fiscal NFE normal, a NFE de ajuste e a NFE complementar. Elas seguem existindo e estão sendo incluídas essas duas finalidades, nota de débito e nota de crédito. Eu falo do que eu pesquisei, tudo que eu li e ouvi a respeito dessas duas finalidades. Não existe ainda, eu não consegui ter um conceito muito definido quanto às suas aplicações, mas basicamente é para fazer ali o registro, né, do aumento do imposto devido ou da redução desse imposto devido, né, pelo adquirente, pelo destinatário. A gente sabe que hoje já existem esses ajustes dentro das obrigações acessórias, né? É aí que eu falo que assim, eu pesquisei bastante, mas eu ainda não tenho uma clareza exata de que essas notas estão vindo para substituir os ajustes que são enviados nas declarações acessórias. Só para isso. Eu acho que no fundo delas ainda tem um outro motivo delas estarem ali, né? Elas não estão vindo só para fazer aquela substituição dos ajustes que são feitos depois, enviados no SPED. É isso, né, Gabi? É isso mesmo.
E eu acredito que nós só vamos descobrir a finalidade delas quando efetivamente for necessário o uso, né? Na prática, quando o usuário precisar emitir, precisar utilizar a finalidade, eles vão alinhar melhor e estabelecer qual é a regra para utilizar esse tipo de nota. Por enquanto, na nota técnica, a gente tem que é somente para ajuste de tributos IBS e CBS, né? Salvo se mudar algo nas regras, pode ser utilizado para os outros tributos, os atuais que a gente tem hoje. Mas, por determinação inicial, seria só para ajuste dos novos tributos mesmo. Mas a gente sabe que agora que entrar isso em produção, aí vai vir aquela, mas eu já tenho, vocês criaram esse tipo, não tem como, né? A gente sabe que às vezes isso pode vir a acontecer. Tem como adequar o que eu já enviava, complementar ou de ajuste, né? Não tem como vocês interpretarem. Exatamente. E nós temos também para a NFE e NFC novos eventos, Léa. Temos um bom tantão de evento. Por enquanto, temos aí 5 novos tipos, mais 5 para cancelar, né, esses eventos. Eles foram introduzidos ali com dados específicos para gestão de tributos, incluindo apropriação de crédito e destinação de itens, pensando ali em crédito de apropriação de crédito presumido ou área de livre comércio, né, o ALC, ou Zona Franca de Manaus, que fazia uso ali do ICMS e tem direito ali dos créditos, né? Então, para atender essas informações que eram feitas ali, foram criados eventos específicos para informar. Então, vou comentar ali alguns dos principais eventos, né? Foi criado o evento Recurso de Prazo de Internalização da Área de Livre Comércio, Zona Franca de Manaus, a solicitação de apropriação de crédito presumido, a destinação de itens para consumo pessoal e solicitação de apropriação de crédito de combustível. Todos esses eventos veio também os eventos de cancelamento dos mesmos, né? Então, tem bastante informação também que veio com a reforma ali, já para sanar essas dependências que com a substituição ali do ICMS vai precisar, né? Esses eventos, pessoal, se vocês olharem a nota técnica, eles ainda não possuem o código, né, do tipo de evento definido. Então, eles estão sendo criados, mas ainda faltam algumas informações a respeito deles também, né? Sim, eles só comentaram ali na NT que vão ser, as informações vão ser item e quantidade, mas o detalhe do layout ali, né, não tem. E também os web services, isso não foi publicado. É uma primeira versão, eu reforço, mais uma vez. Isso é uma primeira versão, tá bem ali no estilo que você falou. Vocês queriam saber o que vocês vão ter que fazer? Começa por aqui, Temos aqui novos grupos, novos campos, CBS, BS, imposto seletivo, os documentos tal e tal, serão assim. É isso. Né? Quer começar a fazer? Quer ver como é que vai? O que tem, né? Para começar a fazer ano que vem, a desenvolver, programar, enfim, ano que vem Preparem os recursos que vem mudança por aí, né? Exatamente. Existe bastante coisa. Menos de 4 meses, né, gente? Que a gente tem para começar a entrar nas adequações, aprender de novo, né? Porque tanto para os profissionais da área quanto para os desenvolvedores que já trabalhavam há muito tempo com documento fiscal, a gente vai ter que aprender de novo, nos adaptar, que ninguém sabe como funciona. É tudo novo. Ninguém tem conhecimento. Então vai ser um desafio bem grande. Exatamente. Desafiador. Tudo muito novo. A parte dos layouts, né? Então, tanto para os modelos de documentos fiscais da nota técnica 2024-001, quanto para 2024-002, que é a NFE e a NFC,
o layout de impressão ele ainda está em estudo técnico, né? Eles mencionaram na nota técnica. E que vão estar publicando posteriormente, né? Quando tiver tudo definido. Então, se alguém tiver dúvidas a respeito de layout de impressão, não temos a publicação ainda, mas é óbvio, com novos campos, a gente sabe que vai ter alteração e vai ter campo em 2026 de ICMS, talvez não, né? Vai ter lá os outros campos também aparecendo na impressão do DANF, mas esses layouts ainda eles não foram publicados. E dando sequência às notas técnicas publicadas, obviamente a nota fiscal de serviço eletrônica não iria ficar de fora, né? Foi publicada a nota técnica 001 para a NFSE padrão nacional, trazendo a inclusão de campos, de grupos, todas as alterações ligadas à reforma tributária, não é mesmo, Érica? É isso mesmo, Dani. Vamos ver essas atualizações? Vamos esperar um pouquinho, porque eu tenho um recado bem importante para passar para quem está nos acompanhando. Está chegando a 15ª edição do Tecno Update, o evento mais aguardado do ano para software houses no Brasil, promovido pela TecnoSpeed. O evento vai ser no dia 2 de outubro, em São Paulo, e as inscrições já estão abertas. E tem mais! Se você acompanha o Fisco for Dev, pode garantir 30% de desconto usando o cupom FiscoForDev30 na hora da inscrição. Mas corre, porque são apenas 10 cupons disponíveis. O link para se inscrever está na descrição do episódio. Está chegando o evento mais aguardado do ano para software houses, o Tecno Update 2024. O Tecno Update promete uma experiência única para empresários, C-levels e líderes do setor de desenvolvimento de software. É o ambiente ideal para você fortalecer rede de contatos e fechar parcerias estratégicas. Um dia inteiro dedicado à geração de negócios, networking e aprendizados. Participe de palestras com especialistas renomados e explore as últimas tendências do mercado de software. Acesse conteúdos exclusivos e personalizados para a realidade de software houses brasileiras. Marque na agenda, o Tecno Update 2024 acontece no dia 2 de outubro em São Paulo. Inscreva-se para garantir a sua vaga e vamos juntos fortalecer o mercado de software brasileiro. Um recado especial e bem importante, não é mesmo? Afinal, 30% de desconto na inscrição do Tecno Update é literalmente só para quem está aqui nos acompanhando no Fisco for Dev. Então, aproveitem, pessoal. E voltando aqui para as notas técnicas e as mudanças da reforma tributária, para a NFSE nacional, pessoal, a gente não vai falar de padrão. Nós sabemos assim que tem uma infinidade de padrão para emissão de documentos fiscais eletrônicos ligados à prestação de serviço. Nós vamos falar especificamente da NFSE nacional. É isso mesmo, né, Érica? Essas são as mudanças que foram apresentadas. Isso mesmo, Dani. Nós tivemos novas notas técnicas aí voltadas à nacional também e impactam diretamente a forma como os prestadores de serviço vão reportar ali suas informações tributárias, né? Então, a gente teve uma atualização ali. Mas o que a gente tem de novo, então? Então, recentemente foi criado o grupo IBS-CBS-CEL na DPS. A Leela já comentou um pouco ali, né, sobre esses novos tributos ali. Então, a gente vai ter algo bem parecido também com a nota fiscal de serviço nacional, mas a gente tem algumas mudanças, né? Mas primeiro, o que é a DPS, né? Que eu comentei. Então, para quem não sabe, a DPS ela é a Declaração de Prestação de Serviço, que identifica informações sobre o serviço prestado, né? Então, normalmente ali, quando você utiliza um sistema que faz a emissão da nota fiscal, ele vai fazer o envio da DPS e depois que o ambiente nacional, né, que for feita a autorização daquela nota fiscal, vai ser retornada a nota fiscal de fato, tá? Mas esse novo grupo que foi criado, né, referente a esses novos tributos ali, eles abrangem as novas obrigações fiscais relacionadas ao IBS, ao CBS e ao IS. Então, esse grupo é essencial, porque nele vão ser enviadas ali as informações declaradas pelo emitente da DPS, né? Ou seja, o prestador de serviço. E dentro desse grupo foram estabelecidos novos subgrupos que detalham mais as informações a serem enviadas. Então, quais são esses subgrupos ali, né?
Então, nós vamos ter o grupo de informações relativas ao destinatário, o grupo de informações relativas ao adquirente, grupo de informações relativas ao serviço prestado para IBS, CBS e IS, e o grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS, CBS e IS. Então, cada um desses subgrupos ele tem o objetivo de garantir que todas as informações relevantes sejam reportadas, né? De forma clara, de forma organizada. Além disso, então esses que eu comentei, eles vão ser relacionados ali ao DPS, a Declaração de Prestação de Serviço. Mas e na nota fiscal de serviço, né? O que vai ter ali? Então, também foi criado o grupo ICBS-CBS-CEL, e nesse caso, as informações geradas ali pelo sistema, né, relacionadas aos novos tributos de IBS, CBS e IS, vão ser enviados através de outros subgrupos, né? Que seriam o grupo de informações comuns relativas ao IBS e à CBS, o grupo de informações de valores brutos relativos ao IBS e à CBS, e, por último, o grupo de totalizadores. Então, para quem tem ali, já trabalha com a NFE, né, por exemplo, tem o grupo de totalizadores. E agora, na nota fiscal nacional, a gente tem uma atualização também, que agora a gente contempla esses novos grupos de totalizadores também. Tá? A nota fiscal de serviço, então, Érica, ela vai ter alterações da reforma, digamos que assim... não é certo eu falar 2 momentos. E nem 2 fases. Em 2 lugares diferentes, né? Eu acho que para exemplificar melhor. Nós vamos ter alterações na DPS, que é o arquivo que é gerado para enviar até o ambiente autorizador, e também alterações para a NFSE, né? Por exemplo, a NFE, o CTE, o BPE, digamos assim, é uma alteração única, né? Mas a NFSE já não, ela vai ter essa alteração na DPS, então acho que é importante a gente frisar isso. Temos alterações na DPS e também alterações na NFSE, né? Isso mesmo, né? Então, na prática, a gente vai precisar alterar as informações que nós enviamos para o ambiente nacional e a gente também vai ter que fazer uma adequação para a gente conseguir pegar as informações que foram retornadas através da nota fiscal de serviço de fato, né? Então, assim, inicialmente, né, como tudo, acredito que muitas águas vão rolar ali ainda, muitas atualizações, mas inicialmente seriam essas 2 atualizações principais, com a adição dos grupos e subgrupos, tá? O layout de impressão também da NFSE não está publicado, né? Nós temos mudanças ali, inclusão de grupos e subgrupos e campos, mas não temos o layout ainda, né, Érica? Isso mesmo, né? Ainda não consta na NT o novo layout. Vamos esperar, né? Esperar para quando sair também, para a gente conseguir adequar, né? E ainda, Dani, sobre esse ponto, né? Trazendo de destaque aqui para os desenvolvedores, né? Para ficar claro ali para eles também quais alterações que vão exigir da parte deles, né? Porque a gente sabe que essas alterações impactam, né? Quem está trabalhando ali com o sistema que faz a emissão de nota fiscal, que consulta, né? Mas também impacta os desenvolvedores com certeza, porque o cliente ali, né? O cliente final, ele também vai ter que estar adequado. Então, até a Léa comentou, né? A gente vai ter que, por um tempo, às vezes, manter ali os 2 em funcionamento, né? As 2 regras ali em funcionamento. E depois tirar uma para deixar a nova ali rodando, né? Então, o que a gente vai ter de alteração, né, para o desenvolvedor agora? Então, essas alterações, elas vão exigir uma adequação nos sistemas utilizados, né, para emissão de DPS e NFSE. E será necessário implementar ajustes para garantir que todas essas informações sejam coletadas. Então, a gente precisa pegar ali as informações que são coletadas, no caso, são as informações que vão no DPS, e elas precisam ser enviadas corretamente, né? Essa adaptação, ela pode demandar tempo, com certeza, né? Vai demandar tempo, recurso, mas é fundamental para garantir a conformidade com as novas exigências fiscais, né? Então, a gente pode ter bastante atualização ali ainda, mas a gente já consegue se prevenir aqui, né? De quais atualizações que vão ser feitas, né? E para o cliente, também vai ser essencial, para o desenvolvedor ali, adicionar novos campos referentes a esses tributos no arquivo de integração deles com a solução utilizada para a emissão de notas.
Então, eles vão precisar adicionar esses novos campos, né, para conseguir fazer o envio. Esses novos campos precisam ser adicionados ali no arquivo de integração deles, para enviar para o sistema que eles utilizam para emissão de nota fiscal, né? E até, aproveitando aqui, trazendo um exemplo prático dessa integração, nós temos as soluções da TecnoSpeed. Então, nós temos soluções aqui na Tecno que permitem a integração com o ambiente nacional para a realização de emissões via web service. Então, quando a gente envia esse DPS, né, o ambiente nacional retorna uma nota fiscal de serviço e facilita todo o processo, né? Garante ali que as informações sejam enviadas pro ambiente, né, de forma eficiente, né? E também em conformidade com as novas regras. Então, a gente já está atento a isso, para a gente conseguir adequar também os produtos, né, que a gente tem. E nós esperamos ali, né, as próximas atualizações, né? Mas a gente tem também os prazos já previstos, né? A Dani vai comentar ali logo em seguida. E assim que a gente conseguir fazer adequação, nós também vamos ter a atualização das documentações, para o desenvolvedor conseguir adaptar o seu sistema, o seu arquivo de envio, né, de integração, garantindo ali que vai estar em conformidade com as novas atualizações. Exatamente, os nossos produtos todos vão passar, né, pela adequação, e eu acho, assim, importante aos nossos clientes, comunicar aos nossos clientes que sempre que estiver disponível, eles serão comunicados, né? Nós temos ali os nossos canais que tá no fórum não, perdão, tá na casa do desenvolvedor, né? Tem ali uma seção de produtos que vai estar passando sempre quais são as versões e o que tem nessas novas versões, né? E em todas as documentações também, as documentações que estão disponíveis na central de atendimento, né? Érica, você falou algo assim bem interessante aí, que é a respeito do padrão nacional da NFSE. E nós sabemos que hoje, como que está a obrigatoriedade? Somente o MEI é obrigado a fazer a emissão pela NFSE nacional. Os municípios, eles estão conveniando-se a esse padrão. Não é obrigatório fazer esse convênio, né? O município que quiser vai lá e adere ao padrão nacional. A partir do momento que o município adere ao padrão, ele não precisa obrigatoriamente emitir as notas no padrão nacional, mas ele passa a ser obrigado a enviar as notas emitidas no padrão próprio dele para o ambiente de dados nacional, né? E aí, eu vou chamar a Gabi de novo, porque a Gabi levantou um alerta outro dia que eu não tinha prestado tanta atenção. No artigo 61 da PLP 68, digamos que está trazendo a obrigatoriedade para os municípios o envio ao ambiente de dados nacional das notas fiscais de serviço emitida. Né, Gabi? É isso mesmo. Então, como tu tinha comentado antes, Dani, no início foi opcional, né? Mas nem tudo que é bom dura para sempre. Então, no artigo 61, eles já entram com a obrigatoriedade. Ou seja, por menor que seja o teu município, tu vai ter que te adequar e enviar as informações da nota fiscal de serviço do teu sistema próprio, caso não queira aderir à NFSE ou Ambiente Nacional, vai precisar, então, fazer com que os documentos gerados no sistema próprio, transmitam, conforme o layout padronizado do Ambiente Nacional, as informações e os dados da nota fiscal. Então, são só capitais que vão ter que se adequar, se conveniar? Não. Então, todas as cidades, aparentemente, igual a Gabi comentou, vão precisar se conveniar, vão precisar fornecer esses documentos ali para o ambiente nacional, para os demais sistemas conseguirem fazer a consulta desses documentos, né, e fornecerem ali para os atores, né, para o tomador, para o intermediário, né, para o prestador, né, no caso de eventos, por exemplo. Então, também tem essa mudança ali, né, que está vindo com essas atualizações. E até a própria União ter acesso, né, agora com a unificação dos impostos, a União precisa ter acesso
as prestações de serviços que são feitas dentro dos municípios. Então, realmente não vai ter outro caminho. As prefeituras, elas serão obrigadas a estar enviando, as notas fiscais emitidas de prestação de serviço ao ambiente de dados nacional. A partir de quando, Gabi? Janeiro de 26? Janeiro de 2026. Já tem que estar funcionando. Gente, vamos entrar aos prazos. Então, vamos lá. Com as notas técnicas publicadas, já é padrão eles publicarem os prazos de homologação, prazos de produção. Então, nós temos ali a homologação para 1/9, então, dia 1º de setembro de 2025, e o ambiente de produção 31 de outubro de 2025. Dani, mas a reforma só não vai começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026? Isso. Eles ressalvam que essas alterações elas estarão nos ambientes de homologação e produção nas datas mencionadas, mas que entrarão de forma efetiva somente em 1º de janeiro de 2026. Aí agora que eu estou pensando, 1º de janeiro de 2026, 1º de janeiro, será que é uma boa data? Então, 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro não tem quase ninguém trabalhando, só está trabalhando quem tem comércio, quem está em um centro turístico, né? Nós, se tudo que der certo, né? Nós não vamos estar trabalhando no dia 1º de janeiro. A gente vai estar curtindo a virada. Isso 26, tá, gente? Não é 1º de janeiro do ano que vem, não. É 26. Será que a gente... Lógico, não vamos aqui prever um futuro e nem determinar nada. Mas será que a gente vai ter alguma prorrogação a respeito disso? Qual que é a visão de vocês a respeito dessa data de 1º de janeiro de 2026? Bom, eu posso comentar que a gente percebe que está ainda muito imaturo, né? Algumas coisas. Tem discutido bastante sobre como vai ser esse repasse dos impostos, né? Dos municípios. Então, isso daí eu acho que é o que mais preocupa, né? Acho que as empresas, no modo geral. Então, algumas respostas, como a gente falou ali da nota, né, do crédito e débito, muita coisa ainda não está claro para a gente. Então, não sei se aí até o final desse ano isso é esclarecido, né? Aí a gente pode manter e falar, então, se eles esclareceram esses pontos de dúvida, com certeza esse prazo está legal, né? Pelo menos os que mais vai impactar. Se eles trouxerem essas respostas aí, as perguntas, né, que a gente tem, algumas coisas que tem meio pendente ali, quem sabe, né, talvez fique um prazo bom, mas se tiver novas atualizações, né, se tiver uma quantidade grande de atualizações, de adequações ali ainda pra gente executar, talvez fique um pouco apertado mesmo, Dani, ainda mais pela época ali, né, a gente sabe que é uma época onde tem um expediente, às vezes, reduzido, né, de forma geral ali. Então, vamos ver como que vai ser, né? Gente, o que acontece, né? O que a gente consegue perceber são muitas novidades, tanto para os profissionais que atuam na área, quanto para os fornecedores do sistema. Nós vamos ter que lidar com uma dificuldade adicional, que vai ser a falta de experiência e falta de profissionais com conhecimento da situação, né? De como que eu vou fazer isso. Porque a gente está se baseando dentro de uma PLP que ainda está em votação, que ainda podem ocorrer mudanças, mas já sabemos que 2026 é uma data já prevista na emenda constitucional. Isso significa que a probabilidade de prorrogarem isso é muito pequena. Então, a gente tem um prazo muito apertado e, sinceramente, eles não estão muito preocupados com os desenvolvedores, né? Com o esforço que o desenvolvedor vai ter que fazer para se adequar. O prazo ali a gente consegue perceber entre homologação e produção, ele é um prazo pequeno, porque para ter
termos ali 2 meses antes de 1º de janeiro para conseguir fazer os testes em produção e 1º de janeiro entrar tudo certinho, né? Se der tudo certo. Mas vai ter que dar, né? A gente não tem muita opção. Eu vejo isso também, né? Que assim, não vai ter para onde correr porque é um prazo que está determinado na emenda constitucional. Mas eu falo que eu penso no varejo. É uma data que não é fácil. E é mesmo que a Gabi falou. É a questão de... A Érica também mencionou. De ter o esforço ali braçal reduzido, né? No dia 1º de janeiro. Então, vamos ver, né? Vamos acompanhar como que vai se dar o andamento. Mas a previsão está previsto para entrar de forma efetiva essas alterações de IBS, CBS, Imposto Seletivo para todos os documentos fiscais eletrônicos a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Alguém gostaria de complementar mais alguma informação? Gabi, você mencionou que PLPs ainda estão em discussão, né? O 68 não está aprovado. Isso. Então, como que está hoje? O PLP 68, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em julho de 2024. E, no atual momento, ele está em votação no Senado, certo? Temos também o PLP 108, que ele regulamenta o comitê gestor. Ele é um regulamento mais voltado à parte administrativa, então ele não vai impactar em documentos. Mas ele também, o texto base já foi votado na Câmara, e assim que for concluído a parte dos destaques do texto, ele vai para o Senado. O que acontece? Nós temos as eleições municipais. Então, vamos ter uma pausa na votação e após outubro, vamos colocar provavelmente novembro, que se retoma o processo de votação no Senado. Então, assim, sendo muito otimista, nós podemos ter pelo menos o PLP 68, que é a Lei Geral do IBS, CBS-S, aprovado até o final desse ano, né? Eles estão sofrendo uma pressão, a gente precisa da aprovação do PLP, até mesmo para as próximas versões de nota técnica serem desenvolvidas, né? Porque determinando as regras, batendo o martelo no PLP 68, fica mais fácil de adequar as notas técnicas às próximas versões e a gente saber qual o caminho que a gente precisa seguir, né? Então, a gente enfrenta aí, no futuro breve, um desafio para acompanhar 2 regimes simultaneamente, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista processual, para o desenvolvedor, para o profissional da área tributária, vai ser algo muito exigente. Então, pessoal, é isso. Nós temos que aguardar aí a aprovação da PLP 68 para termos aí novas versões das notas técnicas publicadas e também talvez um conceito definido para algumas coisas que nós ainda temos dúvidas, né? Léa, eu gostaria de agradecer a sua participação em mais um episódio aqui do Fisco for Dev. Obrigada, Dani. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E sempre que precisar, pode chamar. Isso daí já é uma frase padrão, né? Mas estou à disposição aí para somar. Muito obrigada. Érica, agradeço de coração a sua participação aqui no Fisco for Dev. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço. E agradeço aí por participar e poder compartilhar um pouco mais aí do que nós estamos vendo, né? Das atualizações. Me coloco à disposição, se caso precisarem de algum apoio. E reforço aí para o pessoal também acompanharem, né? Os nossos canais ali, nosso blog, né? A Casa do Desenvolvedor. Hoje nós estamos constantemente colocando ali, postando as atualizações que nós estamos tendo. Obrigada, pessoal. Érica e Gabi, agora eu vou passar para as duas. Eu espero que vocês tenham gostado de participar do Fisco, tá? A Léa, como ela disse, já é uma frase padrão no agradecimento, ela já é uma figurinha carimbada aqui no programa junto comigo,
Mas eu espero que vocês duas tenham gostado de participar. Gabi, você está aí em Porto Alegre, né? Um tanto quanto longe aqui de Maringá, mas eu espero que você tenha gostado dessa experiência de participar do Fisco for Dev. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada mesmo, gratidão. Muito obrigada, Dani. Te agradeço a oportunidade, né, de participar do programa. É uma experiência nova para mim, nunca tinha participado de um programa, de uma gravação. Achei muito legal, a troca é muito importante e as informações que nós compartilhamos aqui é algo que agrega muito para o nosso conhecimento pessoal e com certeza vai agregar para o conhecimento do pessoal que assistir. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Acessem o blog da TecnoSpeed. Lá na categoria de documentos fiscais, nós criamos uma categoria específica para a reforma tributária. Vocês vão encontrar os nossos artigos ligados às notas técnicas, aos impostos e também ao andamento da reforma tributária. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dos assuntos que foram debatidos aqui no programa ou qualquer sugestão, acessem o fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. E é claro, não deixe de nos acompanhar aqui no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais, @TecnoSpeedTI. Até mais!